Então, o retificador trifásico, deixa eu compartilhar minha tela. Demarson, por favor, dê um OK aí se você estiver visualizando a tela. Estou vendo. Pronto, ótimo. Então, o retificador trifásico, vou tirar isso aqui da frente. Pronto. O primeiro retificador é o que nós chamamos de retificador 3 pulsos, ou dos trifásicos, né? Ou tem algumas literaturas que vai chamar esse retificador de retificador trifásico de meia onda, né? Ele vai tratar como meia onda trifásico. São poucas literaturas que tratam com esse termo, né? Mas o termo mais comum é o retificador de 3 pulsos, porque nós vamos ver que esse retificador ele tem a possibilidade de dar 3 pulsos, né? Então, antes da gente fazer cálculos, só para mostrar aqui, inicialmente aqui eu vou dar na caneta. Eu vou dar aqui um curto-circuito nesse indutor, só para a gente fazer a simulação como se não existisse indutor, beleza? Então eu vou... Isso, já está. Eu vou pegar aqui, você me diz como é que fica a visualização nesses osciloscópios, tá? Porque se ficar ruim o osciloscópio, aí eu mudo a forma de ver a forma de onda lá com o sinal das curvas posteriormente. Então a gente simulando aqui, como é que tá a visualização? Tá boa, tá boa. Tá de boa, né? Ótimo. Tá. Deixa eu só diminuir aqui mais um pouco para essa forma de onda ficar maior. Pronto. Não, deixa eu deixar aqui assim mesmo. Eu deixo aqui em 0. Ó, aqui é o 0, aqui é a referência da minha corrente, né? Então observe que a minha corrente não chega a tocar no 0. Ou seja, se ela não chega a tocar no 0, então eu estou aproximando mais ainda os meus valores, de valor médio, né? O valor médio ele está ficando cada vez mais próximo do meu valor RMS, que é o nosso fator de forma, né? Só lembrando que o nosso fator de forma, vamos botar aqui, fazer as anotações, né? Retificador de 3 pulsos. Lembrando que o nosso fator de forma nos nossos retificadores, ele é definido pelo valor RMS dividido pelo valor médio, né? E o ideal é que esse fator de forma ele seja igual a 1. Por que ele ser igual a 1? Porque o fator de forma igual a 1 significa dizer que é uma onda que ela é constante. Beleza? Esse valor constante aqui, quando eu calculo o valor RMS desse sinal constante, ele vai dar exatamente igual ao valor médio da minha forma de onda. Então, esse aqui é o nosso ideal. Então, cada retificador que eu vou utilizando, que eu deixo ele de forma mais constante, melhor ainda, porque esse meu fator de forma ele vai se aproximar de 1. Então aqui nós temos que, se eu pegar um ciclo, que é nessa onda vermelha aqui, começa em 0 graus, 180, 360, finaliza aqui, né? Se eu analisar exatamente um ciclo, eu vou ter 3 pulsos, né? 3 ondulações dentro de um ciclo. Esse é o formato que por isso nós chamamos esse retificador de 3 pulsos. E aí, como eu estou cada vez mais próximo de uma senoide, a partir do trifásico a gente trabalha mais com valores médios, né? O valor RMS, como ele vai se aproximando cada vez mais do valor médio e fica valores próximos, né? A gente passa a trabalhar só com os valores médios. Então, no trifásico, o que importa de prioridade para a gente é calcular o valor médio. Beleza? Na verdade, deixa eu tirar aqui esse osciloscópio e colocar a simulação mesmo para ver a forma de onda. Então aqui eu vou puxar aqui novamente a tensão, as 3 tensões de entrada, VA, e a tensão de saída, né?
Nós temos essas três tensões aqui. E aí eu vou colocar aqui essa curva. Deixa eu só melhorar aqui essa forma de onda. Para não ficar tão grande. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da figura. E aumentar bem rapidinho. Pronto. Assim vai ficar melhor de visualizar. Pronto. Posso aumentar. Beleza. Então, como é que a gente calcula o valor médio? A gente viu que o cálculo do valor médio, né? O cálculo do meu valor médio é 1 sobre o período, né? Então, se a gente for imaginar uma onda senoidal, é 360 graus, então, ou seja, 2π. Da integral dentro desse período, tá certo? Do meu sinal, ou seja, do meu V0. Vou aqui usar ômega t porque sempre é a razão que nós estamos utilizando. Só que, se a gente for pegar, a gente pode considerar que o período do meu sinal, da minha tensão de saída, é esse período aqui, ó. Tá vendo? Porque esse formato de onda aqui é o que vai se repetir. Tá certo? Certo. Então, qual seria... Eu posso fazer essa integral aqui, né? Que eu vou integrar de 0 até 360, que está aqui. Ó. Eu posso fazer isso, porque também esse formato aqui vai se repetir a cada vez, mas o período mínimo que eu tenho é esse pulso aqui. Qual é essa diferença? Lembre que nós chamamos que o retificador é de 3 pulsos. Ou seja, é eu pegar 360 graus e dividir por 3, que vai dar o quê? 120 graus. Então, essa distância aqui, esse período, é exatamente o período de 120 graus. Tá certo? Até aí tudo bem? Então, 120 graus, eu posso representar essa mesma integral, esse mesmo valor, que é calcular, tanto faz, ó. Aqui é o 0. Estou marcando aqui o 0, né? Tanto faz eu calcular essa área aqui, ó. Essa área aqui todinha, o valor médio dessa área aqui todinha, tipo, que é em relação a 360 graus, ou seja, que é em relação a 2π, entendeu? Tanto faz eu calcular essa área todinha, o meu valor médio, como, deixa eu voltar aqui, eu acabei apagando, como eu calcular apenas essa área dentro de 120 graus, que é daqui para cá, beleza? Beleza. Então, o meu valor médio vai ser o mesmo, né? O meu valor médio vai ser o mesmo. Então, eu posso simplificar esse valor médio dizendo que o meu período agora, na verdade... Eita, apertei o botão da borracha. Que o meu período agora, na verdade, é 2π sobre 3. Beleza? Quem é 2π sobre 3? 120 graus em radiano. Até aí tudo bem? Só que essa minha integral vai de onde? Vai daqui, desse ponto, até esse outro ponto, né? Que ângulos são esses, né? Esse ângulo aqui é 30, que nós já vimos, 30 graus, ou seja, π sobre 6, né? É meu 30 graus. E esse outro ângulo aqui é 120 graus depois. Ou seja, 120 mais... Mais quanto? Mais π sobre 6? Como é que é? Não escutei. 120 mais Isso. o 30, né? 2 terços mais π sobre 6. Que vai dar lá 5π sobre 6. Que vai dar esse ângulo aqui. Tá certo? E aí, do meu V0, tipo d ômega t. Quem é esse meu V0 durante esse intervalo aqui? Esse meu V0 durante esse intervalo é igual ao meu valor VA. Entendeu? Então, só para finalizar aqui o último passo da equação antes de resolver a integral, então vai ficar 2π de π sobre 6 até 5π sobre 6
do meu VA. Pronto. Que esse meu VA, quem é esse meu VA? Só um minutinho que tem alguém pedindo para entrar na sala ou já entrou. Deixa eu só ver. Não, tá pedindo. Pronto. Gente. Entrou? Entrou. Então, quem é esse meu VA? Esse meu VA vai ser a tensão de fase, né? Esse meu VA vai ser a tensão de fase, ou seja, a tensão máxima, né? Que a gente usou esse termo agora no lugar do valor de pico, né? Seno de ômega t de ômega t. Pronto. Quando a gente calcula, né, essa integral, a gente vai descobrir que o meu valor médio vai ser igual a 2 raiz de 3 dividido por 2π Vm. Pronto. Esse aqui é o valor da minha tensão média nesse meu retificador de 3 pulsos. Certo? Até aí tudo bem? Certo. Beleza? Outra coisa que dá para a gente calcular, porque os outros retificadores ele toca no zero, né? Tanto o ponte como o retificador de meia onda, esse aqui não toca no zero. Então, outro formato é a gente conseguir calcular essa diferença aqui, né? A variação da minha tensão de saída. E como é que eu calculo a variação da minha tensão de saída? A variação da minha tensão de saída é outra informação que pode ser interessante. Vai ser o meu valor máximo, obviamente, que é esse valor máximo aqui, que é o valor de pico da minha tensão de fase, menos o valor do meu VA, da minha tensão de fase, quando o ângulo é π sobre 6. Então eu pego lá minha senoide, né, essa minha senoide, e resolvo essa senoide quando esse ângulo, quando esse meu seno for π sobre 6. Então essa equação aqui vai ficar Vm menos Vm seno quando o meu ângulo é π sobre 6, ou seja, quando o meu ângulo é 30 graus, tá certo? Quando eu resolvo aqui essa equação, eu encontro a equação do meu Vm dividido por 2. Então, esse valor aqui de Vm dividido por 2, esse ponto aqui, é justamente a metade do meu valor máximo. Então, aqui, se meu valor máximo for aqui, esse valor aqui vai ser meu Vm dividido por 2. Beleza? Até aí tudo bem? Outra forma da gente analisar essa variação sem fazer conta é você perceber o seguinte. Ó, lembre que eu estou no sistema trifásico. O meu sistema trifásico diz que o somatório das minhas 3 tensões trifásicas ela é igual a 0. Eu não sei se vocês se lembram disso quando viram lá o sistema trifásico lá em máquinas elétricas. A gente tem essa atribuição. Então, nesse ponto aqui de cruzamento, se você for olhar, é justamente no momento em que a terceira tensão está no seu valor máximo, entendeu? Então, para essa equação aqui dar 0, significa dizer que esses dois pontos aqui têm que ser iguais, e se eles são iguais, eles têm que ser o valor, a metade do valor máximo, para que eu soma essas duas metades do valor máximo e fique igual a esse valor de pique aqui negativo, para essa equação aqui poder ser satisfeita, né? Ser igual a 0. Então, assim, essa é outra forma da gente descobrir qual é o valor nesse ponto aqui, que é justamente a metade do valor de π, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Qual é o outro cálculo? A minha corrente média. Então, a minha corrente média, ela vai ser a mesma variação, a mesma equação que a gente faz. Tensão média dividido pela resistência. Porque por mais que eu tenha um circuito RL, né, indutivo, mas lembre, a saída do meu retificador ela é uma corrente contínua. A corrente contínua para o indutor, ele se transforma no curto-circuito, né? Quando ele está carregado. Então, basicamente, os valores médios eles são utilizados justamente aí no meu resistor. Então, basta eu dividir a quase que eu não falo agora. Basta eu dividir a tensão média pela corrente média. Aqui eu vou colocar a minha corrente.
na minha carga. Aqui está resistivo, ó, observe que a corrente está no mesmo formato da tensão, com as 3 cucurutas, e aí eu vou colocar agora o indutor, né? Sim, antes de eu colocar o indutor, vamos calcular aqui alguns valores. Valor médio, por exemplo. Vamos pegar aqui valor médio da carga e valor médio da minha corrente, né? Observe que a diferença desses dois valores, não sei se vocês estão visualizando, mas aqui a tensão é 72 e a corrente é 7,2, porque o meu resistor é exatamente de 10 ohms, o meu resistor. Então é só pegar o valor médio e dividir pela corrente, né? Vamos pegar aqui também, para a gente analisar, os valores RMS. Calcular aqui o valor RMS da minha tensão de saída e da minha corrente de saída. Ó, se eu for fazer a diferença aqui da minha tensão RMS pela minha tensão média, então observe que a diferença de tensão só vai dar 1,2, que é justamente o meu fator de forma. Ou seja, o meu fator de forma meu fator de forma é a divisão. Isso aqui é a diferença mesmo. A diferença é 1,2 volts, ou seja, eu estou numa realidade de 70 volts, né? Eu estou numa realidade de 70 volts, onde a diferença do meu valor médio para o meu valor RMS é só de 1,2 volts. Então, se você fazer um produto, se você fazer aí uma multiplicação, então vai dar... a diferença vai ser muito baixa, né? Pronto. Vinícius, eu desliguei teu microfone aqui só porque estava dando um retornozinho, mas se você precisar falar, é só você ligar e falar, beleza? Sim, vamos lá. Se eu for fazer o fator de forma, por exemplo, que é a divisão, valor RMS dividido pelo valor médio. Então, meu fator de forma dá 1,01. Dá 1,01. Ou seja, se eu for colocar como porcentagem, né? Tipo, praticamente, se eu for dividir para dar em porcentagem, praticamente vai dar 100%, dá 101%. Ou seja, significa dizer que eu só tenho 1% a mais de diferença. Então, observe que quando eu já chego no meu retificador trifásico, eu já tenho esses valores muito próximos, o valor RMS muito próximo do valor médio, e é por isso que a partir do trifásico a gente nem trabalha mais com o valor RMS, porque os valores RMS aí, em termos de carga, vai ser aproximadamente o valor da corrente. Então, todos esses dados aqui, eles são da minha carga resistiva, né? Então, vou fazer aqui a marcação. Então, vou fazer aqui a marcação só para a gente ficar ciente. Isso aqui, esses dados, são valores resistivos. Aqui é médio, tensão média. Aqui é RMS. Aqui é valor médio. Aqui é valor RMS, né? Aqui é corrente e aqui é tensão. Então, vamos simular agora com o meu indutor. Então, vou tirar aqui esse curto-circuito e vou simular com o meu indutor. Pronto. Quando eu simular com o meu indutor, vamos lá, calcular valor médio, tanto da tensão como da corrente. Só um minutinho aqui que vai dar uma diferença por conta desse transitório aqui. Então, tensão média eu posso deixar lá igual. Deixa eu só alterar aqui esse momento aqui. 0.025, deixa eu só adiantar. Até 0,5. Como eu tenho aquele transitório, ele vai pegar a medição do transitório. Eu não quero que ele pegue a medição do transitório. Pronto, aqui já está valores fixos. Pronto, exatamente. Então, vou pegar aqui a corrente, segue o mesmo valor, valor RMS da tensão, valor RMS da corrente. Pronto. Observe que a corrente aí, médio, 7,44. RMS, 7,45. Certo? Então, observe que os valores RMS médio, eles ficam muito próximos, mesmo quando eu utilizo, o indutor. Então, é por isso que já no retificador trifásico aqui, a gente vai trabalhar com valores médios. Eu quero só mostrar, para a gente ter uma noção de diferença,
e nessa simulação aqui acaba se perdendo, porque ele sempre ajusta, nessa forma de onda aqui eu vou inserir o zero só para eu ter a noção de como o meu valor médio ele se aproxima mais de uma constante. Então, fixe aqui nesse formato de onda, né? Deixa eu colocar aqui 3. Deixa eu diminuir aqui esse tamanho para ficar mais fácil. Então, esse aqui é valor com indutor. Então, eu vou botar aqui essa... Eita! Tem que ser a setinha. Vou colocar aqui essa forma de onda com a carga RL. Vou voltar lá na simulação. Vou tirar meu indutor, ou seja, vou dar um curto aqui no meu indutor para fazer minha simulação só com carga resistiva, como se fosse só resistiva. Vou colocar aqui também, para a gente visualizar. Tentar deixar do mesmo tamanho. Pronto. Então, veja lá, pessoal. Ó, aqui é com carga RL. Aqui é com carga só L. Observe que eu não tenho diferença nenhuma no formato da tensão. Beleza? A minha tensão permanece idêntica, a mesma coisa. Eu só vou ter a diferença, ó, só vai ser diferença aqui a corrente. Observe que a ondulação da corrente na minha carga R, ela segue o mesmo padrão da ondulação de tensão. Então, se a minha tensão daqui para cá é justamente a metade, da minha corrente também, daqui para cá, vai ser exatamente a metade. Aqui vai ser minha corrente máxima e aqui vai ser minha corrente máxima dividido por 2. Segue o mesmo padrão. No RL, não. Minha corrente ela se torna mais constante. Beleza? Beleza. Beleza? Justamente porque o meu indutor ele é um filtro de corrente. Ele é um filtro de corrente. Quando eu tenho frequência, né? Quando eu tenho um sinal que ele tem uma frequência, ou seja, que ele não é um valor constante, então o meu indutor ele vai ser um filtro de corrente. Ele tende a filtrar as altas frequências. Se a gente pegar aqui a equação, por exemplo, o que é, ó, a minha tensão ela é igual à minha impedância vezes a minha corrente, tá certo? Vamos analisar aqui essas equações. Então, a minha corrente ela é igual à minha tensão dividido pela minha impedância. Não é isso que a lei de Ohm diz? Sim. Vocês estão aí? Sim, sim. Pronto, então vamos lá. Tensão dividido. Se eu tiver um indutor, eu vou ter uma reatância indutiva, XL. Concorda? Sim. Vamos lá. Tensão dividida. Quem é o meu XL? Ômega L. Beleza? Vamos resolver um pouquinho mais. Quem é meu ômega? 2πf vezes L. Tá certo? A minha frequência está aqui no denominador. Beleza? Então, a minha frequência está aqui no meu denominador. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. A minha corrente, então, ela é inversamente proporcional à minha frequência. Beleza? Beleza? Beleza. Sim, sim. Então, vamos imaginar. Imagine que essa frequência ela é muito maior do que 1. Significa dizer, ou seja, que é uma frequência muito alta. Até aí, tudo bem? Se eu tiver no denominador um número muito alto, esse resultado aqui vai dar o quê? Próximo de quê? Mandamento zero. Próximo de? Zero. Zero. Tá entendendo? Ou seja, observe que se a minha frequência for muito elevada, é como se eu não tivesse corrente pelo indutor. Tá entendendo? É como se ele não existisse para a corrente. É como se ele não tivesse nenhum esforço para a corrente. Por isso que ele se transforma... Ele é um circuito aberto em frequências altas, entendeu? Vocês estão compreendendo isso? Como a minha Sim. frequência ela é alta, então é como se a minha corrente fosse zero. Qual é a característica de uma corrente zero? É um circuito aberto. Então, o indutor ele não aceita altas frequências em relação à corrente. Ele não aceita altas frequências. Agora, o que é uma corrente contínua constante? É a minha frequência igual a zero. Zero. Entendeu? A minha frequência é igual a zero. Se eu botar um zero aqui no denominador,
Vai tender ao infinito. Exatamente, vai tender ao infinito. O que é entender ao infinito? É toda a corrente possível passando por ele. Ou seja, é por isso que o meu indutor ele tem característica de curto-circuito quando a minha frequência é zero. Ou seja, quando a minha frequência ela quando eu estou num sistema de corrente contínua, que é a minha frequência zero. Entendeu? Sim. Então, essa é a característica do indutor. O meu indutor, em relação à corrente, quanto maior a frequência, mais ele se comporta como um circuito aberto. Ou seja, ele não aceita frequências altas. É por isso que toda vez que eu boto o indutor, se eu tiver um sinal que tem algum tipo de frequência, a tendência do indutor é fazer com que esse sinal fique constante. Beleza? Beleza. E essa outra característica também vai ser em função do indutor. Então, tanto faz eu aumentar a frequência, como eu aumentar o indutor. Vamos só fazer um exemplo aqui, só para a gente verificar isso. Vamos só fazer um experimento aqui. Deixa eu voltar aqui na simulação. Pronto. O mouse não quer funcionar agora. Será possível? Vamos fazer só um experimento aqui. A minha frequência é 60 Hz, né? Beleza? Eu vou botar 600 Hz. Faz de conta que eu tenho um sinal aí de entrada de 600 Hz. Vou simular. Opa, não, peraí que eu simulei com carga resistiva, né? Vou simular com o indutor. Olha a minha corrente aqui. Quase constante. Quase constante. Por quê? Porque eu aumentei a frequência. Quanto maior a frequência, maior a tendência do indutor fazer com que a minha corrente fique constante, porque ele resiste a altas frequências em relação à corrente. Beleza? Então, se eu quiser uma corrente constante... Mas olha, observe que a tensão, a tensão ficou do mesmo jeito. A tensão continua oscilando entre o valor máximo e o valor máximo dividido por 2. Né? Aqui eu tenho meu zero, né? Aqui eu tenho meu zero. Deixa eu botar no lápis. Aqui eu tenho meu zero, aqui eu tenho meu valor máximo, meu VM, e exatamente aqui eu tenho meu VM dividido por 2. Então, observe que a tensão permaneceu do mesmo jeito. Eu aumentei a frequência, já aumentei o indutor, a tensão permanece do mesmo jeito. E aí, só para a gente fechar o retificador de 3 pulsos, né? O que é que nós temos? Que aí vai ser, isso aqui já vai fazer parte de uma tarefa de vocês, a tarefa de vocês lá do retificador de ponte, né, da simulação, principalmente. E se eu colocar um capacitor? Deixa eu só voltar aqui para 60 Hz, para eu não esquecer. E se eu colocar um capacitor aqui na minha carga? O que é que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui um valor de capacitor, um valor de capacitor padrão que tem muito em conversores, 2.200 microfarad. Né? Vou botar aqui. Se eu botar esse capacitor, o que vai acontecer lá? Ó, observe que minha corrente continua sendo constante, porque eu tenho meu indutor, e olha o que acontece com a minha tensão. Né? A minha tensão, a tendência dela é seguir essas cucurutas, não é isso? Vocês estão visualizando o lápis, né? Sim. Não é isso? Só que quando chega nesse ponto que a tensão deveria cair, o que é que meu capacitor faz? Ele segura o valor da tensão. Tá vendo? Ó? Na minha tensão de carga. E aí ele volta a subir de novo. Quando chega nesse ponto, o capacitor segura a minha tensão. Você concorda comigo que esse formato de tensão ele é mais constante do que eu não colocar o capacitor? Concordam? Eu não entendi. Vocês concordam que essa tensão da minha carga, que é o meu V0, ó, que é o meu V0, tá certo? Ó, que é o meu V0 aqui, ó, a rosa, ela tá mais constante do que no caso em que eu tenho as cucurutas que vêm até nesse ponto médio? Sim. Vocês concordam comigo? Sim. Então eu tenho um valor mais retificado, ou seja, quando eu coloco o capacitor, a minha tensão tende a ficar mais uma retinha, né? E onde eu vou ver essa diferença que meu capacitor fica mais reto? Quando eu calculo o meu fator de forma, que é quando eu pego o meu valor médio, ó, meu valor médio, ó,
83. Você viu que eu aumentei meu valor médio por conta do capacitor? Sim. Vocês perceberam? Deixa eu só apagar isso aqui. Isso aqui ficou por cima agora. Apagar esse rascunho aqui que eu fiz. O meu valor médio, ele ficou maior agora quando eu botei o capacitor. Por que ele ficou maior? Porque antes a área só era dentro dessa cucuruta, tá vendo? Ó? Eu vou fazer aqui, olha, a área antes que eu calculava do meu valor médio, era só essa área aqui, ó. Pronto, aqui é o zero, aqui é o zero. Então eu calculava essa área aqui, ó. Que era só a área embaixo da cucuruta, beleza? Vocês concordam? Sim. Agora, deixa eu só mudar aqui de cor. Agora, observe que a minha tensão de carga passa aqui em cima. A minha tensão de carga passa aqui em cima, beleza? Tá vendo, ó? Então, na verdade, eu tenho que calcular essa área aqui também. É aqui do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó? Então, com o capacitor, a área calculada é essa área toda aqui. É essa área vermelha, que era do meu caso anterior, mais essa área aqui que eu consegui segurar a tensão. Entendeu? Entendi. Beleza? Beleza. Então, quanto maior o capacitor, mais reto vai ficar. Se eu aumentar esse capacitor muito, eu vou ter uma reta aqui, ó, passando pelo meu valor máximo. Então, a minha tensão média, ela se iguala à minha tensão máxima quando o meu capacitor ele é muito alto. Beleza? Entendeu? Sim. Beleza. Então, eu vou ter aí diferença no valor médio. Se eu for calcular o valor RMS, lembra que quando a gente calculou a primeira vez, deu 1,01, né? Agora, se eu for calcular aqui meu valor RMS, e se eu for dividir valor RMS dividido pelo valor médio, que é o meu fator de fórmula, 1,001, entendeu? E eu melhorei em 10 vezes a minha tensão só porque eu coloquei um capacitor. Tá certo? Beleza? Beleza. Beleza. Ó, lá na simulação, pessoal, quando eu pedir cálculo da tensão média, vocês podem usar a simulação para calcular os valores, beleza? Quando eu pedir lá no laboratório da disciplina. Você pode, inclusive, simular, botar o capacitor lá que eu escolhi, você vem, simula, calcula aqui o valor médio e olha qual é o valor médio e bota lá como a resposta do valor médio. Você pode usar a simulação. A simulação serve para isso também. Tá certo? Na teoria, Certo. não. Na disciplina teórica, quando eu pedir lá as tarefas, eu quero pedir o cálculo mesmo. Então, você tem que calcular com a equação. Né? E depois você faz até a comparação. Olha, eu calculei deu isso e eu calculei, deu aquele outro resultado ali. Tá certo? Certo. Tudo bem? Pronto. Deixa eu apagar. Eu vou interromper a gravação agora.